E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo certo, Ayrton? Mais um um episódio. 12º episódio do Pareto, então, né? Explica aí pro meu professor, meu mestre aí, doutor, né, em filosofia. Explica qual é a ideia do Pareto, né, e o que o Matheus está fazendo aqui hoje, né? Bom, bem-vindo, Matheus. A ideia do Pareto é... O Pareto era um economista italiano, ele dizia que 80% das coisas que acontecem no mundo tem relação efetiva com 20% de suas causas, ou 20% das pessoas fazem 80% do que a gente vê acontecer. E ele diz que isso acontece, e aliás, o pessoal usa isso na administração, né? 20% dos produtos respondem por 80% do faturamento, 20% do esforço que levam a 80% do resultado. E é uma coisa... acaba sendo até uma ferramenta de administração, uma questão de discussão econômica e tal. E a gente está trazendo aqui as pessoas que a gente considera que são aqueles 20% que fazem 80% acontecer aí fora. Então, bem-vindo ao Pareto. Antes que tu comece te apresentando, explicando quem tu é, as duas primeiras perguntas, né, que eu disse que ia fazer a primeira é todo filósofo é comunista, e a segunda é Olavo de Carvalho é um filósofo? Uau! Bom, obrigado pelo convite, né? Eu sou da filosofia, então valeu mesmo pelo convite e também por ter esse espaço aqui para conversarmos sobre filosofia, que é de fato algo que eu sou apaixonado e que eu vejo que é super importante também ter um espaço de debate para isso. Bom, filosofia com comunismo, né? Eu sempre penso que a filosofia tem que ser lida no plural e nunca no singular. E, portanto, há filosofias. Filosofia comunista é um tipo de filosofia, assim como a filosofia liberal é outro tipo de filosofia. Então, todo filósofo é comunista? Claro que não. Da mesma forma, a outra pergunta sempre feita é: todo filósofo é ateu? Aí, porque está vinculado aí uma espécie de, sei lá, de materialismo ou mesmo de niilismo, algumas formas de niilismo, também não, né? Porque depende do tipo de perspectiva que tu assume dentro da filosofia. Então, a própria pergunta já tem uma pergunta em si, né, que é filosófica, que é o que é filosofia, né? Então, para definir a filosofia, nós já temos que discutir isso filosoficamente, né? Não é tão simples assim, como biologia, como outra ciência, que é mais fácil de apresentar. Então, filosofia sempre no plural, é assim que eu vejo. E sobre o Olavo de Carvalho, eu não conheço as obras do Olavo de Carvalho, nunca li, desconheço totalmente, então não tenho uma opinião sobre o pensamento dele, né? Sei que ele é super importante para uma aula aqui no Brasil. Sei que aquilo que ele fez agregou muito para muita gente, né? Que é de estar contra o sistema, a universidade, enfim. Isso ele tem um mérito, né? Porque, de fato, ele conseguiu ter, vamos chamar assim, vários seguidores, né? E para ser filósofo, aí tu tem que formar um tipo de pensamento de escola e ter gente que escute. E o Olavo de Carvalho conseguiu isso, com certeza. Por outro lado, quem critica o Olavo de Carvalho, e esse é um problema de quem está no outro lado, né, da moeda, é que foi só desconsiderando, né? Não levou ele para o debate. Só, Olavo de Carvalho deixa de fora, sem papo, porque não tem o que falar. Então, só jogou ele para o lado e isso acabou fortalecendo, né? Porque não teve esse contra, né, de ideias. E por isso, aí vem o debate, né? Trazer para discutir, para se opor ou simplesmente desconsiderar. Enfim. Mas eu, pessoalmente, não li o Olavo de Carvalho, não conheço, então não tenho uma opinião crítica ou, enfim, sobre ele. Eu seguindo nessa linha, nesse assunto aqui, porque, claro, tem questões assim que a gente tem que colocar nas suas devidas caixinhas, né? Filosofia, as pessoas usam muito a expressão filosofia de vida como algo assim, meio senso comum, assim, né? Usam a palavra filosofia dessa forma. Mas, na verdade, filosofia é uma coisa muito séria, ela tem lá toda uma base, né? Que identifica aquilo que é, de fato, filosofia. Por isso que tem essa confusão, talvez, com o Olavo de Carvalho, né? É da mesma forma, assim, por exemplo, tu não considera um biólogo aquela criança que tá com feijãozinho no algodão lá, né? Ele não é um biólogo, mas talvez aquilo seja um pouco de biologia. Ela pode fazer aquilo e tudo, mas ela não vai ser, não é um biólogo. A filosofia, ela tem regras, normas, etc. Não é qualquer pessoa que fala que é necessariamente um filósofo. Sim. Mas e aí vem o meu questionamento sobre
ele ganhou uma importância com algumas pessoas aí, né? Com um bom número de seguidores, etc e tal. Eu acho que é Montaigne, né? Montaigne, que é o filósofo lá que... Renascentista. Ele tinha uma pegada assim, pra época, considerando os outros, né? Depois, meio de colocar as coisas no dia a dia lá e falar uma linguagem meio simples, assim, que parece que é mais ou menos assim o que o Olavo de Carvalho tentou fazer, né? Ele vai lá, dá opinião, joga um monte de opinião sobre vários assuntos e tal. Um é filósofo, o outro não é. Talvez exija um tempo para alguém reconhecer ele um dia, quem sabe, como filósofo. Ou ele cair no esquecimento também, né? Sim. Tem essa questão. E o que é o pensador que não é um filósofo? Assim. Então, pensando isso na história da filosofia, a gente tem aí momentos bem marcantes. Por exemplo, quando a filosofia surge, aí tu diz, mas quem é filósofo? Quem faz universidade? Quem faz doutorado? Então só o doutor é filósofo? Ou quem dá aula? Enfim, esse é um debate. Mas a filosofia, ela nem sempre foi acadêmica. Os primeiros filósofos não eram acadêmicos. Isso, né? cadeira que eu fiz. Não tinham formação em filosofia, não foi lá para a universidade, nem existia universidade. Platão estudou filosofia? Estudou filosofia com Sócrates, Mas né? não Mas em Atenas, nas ruas. O Sócrates não, né? Então... Sócrates não é o que jogava com o Birubiru também. Esse é o antigo lá, né? Mas então a filosofia, ela tem dá para pensar assim historicamente que existe a filosofia acadêmica, que é a filosofia discutida dentro das universidades. E essa é uma filosofia difícil. Essa é um tipo de filosofia que quem vai ler de fora e não tem o mínimo dos conceitos, não entende, porque tem que ter a base conceitual para entender. Então, por isso que um Hegel é difícil, por isso que um Kant é difícil. Mas a filosofia acadêmica, ela tem alguns momentos. Ela surge com as universidades, né, no final da Idade Média, com o surgimento delas, das universidades. Então, ela tem aí um período da escolástica que ela se torna acadêmica. Esse período do Renascimento até o século XVII é um período que ela deixa de ser acadêmica. Por isso, vários autores do período, eles possuem obras que tratam de coisas do mundo mesmo e não tão conceituais, metafísicas. E a filosofia volta a ser acadêmica após Kant e Wolff, a partir do século XVIII em diante. Então, se tu pegar todo o período antigo e boa parte do medieval, ela não era acadêmica. Tu pega um período do moderno, também ela não era acadêmica. E a filosofia não acadêmica é uma filosofia preocupada, tem várias preocupações, mas uma é com a filosofia de vida. Por isso que muitos filósofos se preocupam como viver, né? Como viver bem. Ou tratam de assuntos gerais, tipo sobre o corpo, sobre qualquer assunto que diz respeito à vida dele e ele inserido em comunidade. Já a filosofia acadêmica é a filosofia mais conceitual, que vai trabalhar com questões epistemológicas, metafísicas, éticas, e tem uma preocupação bem conceitual. Por isso, a filosofia não acadêmica ela se volta mais para as questões da vida, e é mais fácil de ser entendida, e a filosofia acadêmica é um pouco mais complicada, porque ela tem essa exigência conceitual. Né? Então... Sim. Outra pergunta aqui que isso eu tô curioso para ouvir, porque eu gostaria muito que o Marcelo ouvisse um pouco disso, porque o Marcelo é um liberal, né? Ele é do Partido Novo, presidente hoje no Rio Grande do Sul do Partido Novo, então ele é um cara que ele gosta muito disso. E eu tive ali umas disciplinas, né, na faculdade, lá na filosofia, enfim, em que a gente estudou um pouco, assim, o início do Adam Smith e o David Hume, que é um pouco antes, eu acho, né? Sim, século XVII. Enfim... E, às vezes, as pessoas colocam essa questão do liberal como alguém que está acreditando que lá só naquele estado natural lá da época, lá né, quando as pessoas caçavam e etc. E não é bem isso, né? O entendimento do liberal é outro. Ele tem as regras, etc. e tal. Ele só acha que coloca a liberdade num patamar um pouco acima. Como é que é a posição, assim, de uma forma que a gente tem a compreensão, né, assim, do ali Adam Smith e do liberalismo, vamos dizer assim, nesse período ali. Sim. Locke, né? Hobbes, né? Hobbes. Então, esse é um debate bem importante no período moderno. Só um passo para trás, né? Porque quando nós discutimos a liberdade, esse tema já é discutido pelos filósofos gregos. Mas o que os gregos entendiam por liberdade era algo totalmente diferente do que os modernos entendem por liberdade. Né? Então, com os modernos surge a questão dos direitos subjetivos. Surge a ideia da liberdade enquanto livre escolha. E essa ideia surge ainda no medieval, com Agostinho, com o cristianismo. Para os gregos, não. A ideia eles eram livres. Mas livre, para o grego, é aquele que seguia o cosmo, que seguia aquele paradigma cosmológico. Então, ele sempre era sempre o cidadão atrelado aos costumes, aos hábitos.
Essa ideia de individualidade, de liberdade que nós temos hoje é uma ideia moderna, né? Que nasce com o cristianismo. Porque é com o cristianismo que vem essa ideia de, não, todo mundo é filho de Deus, então tu tem liberdade para escolher esse ou aquele caminho, o caminho do bem, o caminho do mal, o pecado. Então já surge aí com o cristianismo. Mas se consolida mesmo na questão mais política, jurídica, no período moderno. E a concepção filosófica que vai trabalhar com isso é o contratualismo. Então, nós sempre falamos, né? O Locke é o criador do liberalismo político, o Adam Smith é o do liberalismo econômico, mas a base já está no contratualismo de Hobbes, né? E Hobbes é um absolutista, é o Leviatã. Mas a proposta do Hobbes, que é a proposta de um Estado artificial, via um contrato social, é o que configura o chamado atomismo, né? Porque o atomismo é a base para o liberalismo. Quer dizer, existe o átomo social, que é o indivíduo, daí a defesa do individualismo. Ah, mas por que nós vivemos em sociedade, né? Segundo os contratualistas, porque... Aí tem toda uma explicação de cada um, né? Mas porque teve a necessidade de um contrato, de um pacto, de um acordo, para sair de um estado de natureza que não era vantajoso. E aí tem um Hobbes que fala que é um estado de guerra. O Locke já vai falar que é um estado de paz, mas tem inconvenientes, para vivermos um estado político, civil político. E aí vem a concepção, né? O Hobbes já defende o absolutismo aqui porque ele viveu numa época de guerra civil e ele viveu no século anterior ao Locke. Mas quando o Locke vem e funda a base do liberalismo com liberdade, propriedade e vida enquanto direitos naturais, a questão da liberdade está posta aí. Então, falar em liberdade na filosofia política, na filosofia moderna, é partir do contratualismo. A base do liberalismo está no contratualismo. E daí tu pode até perguntar, mas isso aí então foi o Hobbes que criou, né? A questão do atomismo tá em Hobbes. Mas essa ideia do contrato social já estava lá na República do Platão, né? Nos primeiros 2 livros. Porque é Platão, lá nos 2 livros iniciais da República, que ele apresenta 4 concepções da gênese do Estado, sendo que uma delas era o contratualismo. Defendida por sofistas, ele critica isso lá, porque ele defende o organicismo como a origem do Estado. Para ele, o Estado é orgânico, né? É natural. Né? Para os gregos, o Aristóteles também vai defender isso. E os modernos, aí vem o Hobbes, não, o Estado é artificial. E diante dessa questão do Estado artificial, aí vem toda a base do liberalismo a partir do século XVII. Depois, o século XVIII, né? O Locke antes, né? No século XVII ainda, mas depois o liberalismo econômico no século XVIII, e aí segue, né? Esse liberalismo mais clássico. Na verdade, eu vou voltar um pouco pro Matheus, falar um pouco do Matheus. Como é que o cara... Primeiro é o seguinte, Matheus, hoje tu tem uma página página não, é coisa tem um perfil no Instagram, página é coisa de velho, né? Eu sou da época da página ainda. Tem um perfil no Instagram com quantos seguidores hoje? Hoje, 92 mil. Como é que o cara, para falar de filosofia, bota 92 mil, né, no Instagram? Essa é a primeira pergunta, assim, como é que chega nisso? E talvez encaixando aí para de repente levar para um raciocínio como é que o cara tá lá no 2º grau pensando assim, o que eu vou fazer da vida? Vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser advogado? Vou estudar filosofia. Como é que acontece isso? Porque o Ayrton tá estudando filosofia, o pessoal sabe, ele fala aqui toda hora e tal, e a gente conversa muito sobre isso, e eu vejo ele sempre encantado pelo tema, né? E é muito legal quando a gente conversa. Mas ele é advogado, né? E a filosofia é a paixão dele, me parece, assim, né? A advocacia é o trabalho que ele gosta e tal, mas a paixão dele virou a filosofia. E como é que o teu trabalho virou filosofia? E como é que é esse negócio, assim? Como é que tu diz assim, eu não vou jogar bola, não vou ser médico, nem advogado, eu vou filosofia. Sim. O adolescente é difícil, né? Saber o que vai fazer da vida, né? Para começar, seja direito, medicina, engenharia, filosofia, qualquer coisa, né? Bom, alguém que vai para filosofia, primeiro ponto, assim, tem que gostar de ler, né? A base é a leitura, o estudo. Porque o trabalho do filósofo, né? Do professor de filosofia além da sala de aula, é a pesquisa, é o estudo contínuo. Então, de certa forma, o que me jogou para a filosofia... Claro que teve outras coisas anteriores, questões bem particulares. Por exemplo, eu era seminarista, né? Lá atrás, com 13... Com 11 ainda, eu queria ser padre, né? Daí eu entrei pro seminário, fiquei 6 anos no seminário. E eu acabei decidindo não, né? Entrando na filosofia pelo seminário. Porque se tu me perguntar, se tu não fosse seminarista, tu teria feito filosofia? Provavelmente não, porque eu nem conhecia.
Mas pelos estudos que eu tive no seminário, mas interessante, eu comecei a estudar Kierkegaard, comecei a estudar Platão, aí eu comecei a ter interesse. Aí entrei na filosofia e vi, né, eu curto muito isso. E aí casou totalmente com a ideia de gostar de estudar, gostar de ficar horas e horas estudando. Então, a decisão de continuar na filosofia foi basicamente por um estilo de vida, que é, não quero trabalhar em qualquer outro setor, quero passar a vida estudando, quero passar a vida lendo, pesquisando, escrevendo. E o que eu posso fazer? Bom, um caminho é a docência, um caminho é a pesquisa. E aí a rede social veio depois. A rede social surge na pandemia, no início da pandemia. Por questões econômicas mesmo, né? Tipo, o mundo tá mudando, tá tudo instável. E aí eu pensei, vou fazer alguma coisa, né? Vou tentar alguma coisa aqui. Então, a rede social, o YouTube também, comecei a postar mais no YouTube. Eu até tinha um canal, mas eu postava lá de vez em quando um vídeo. Até para os alunos da filosofia mesmo que eu postava. E depois se tornou algo meio que semanal. Então, a tua pergunta é importante porque é comum o pessoal fazer filosofia depois de certa idade, como um segundo curso. Tu tá querendo falar que ele já tá com uma certa idade. Vou acusar ele de etarismo. Mas isso acontece com todos lá, então... Mas os colegas de filosofia são, boa parte, né? Sim. São de segundo curso. Então, é comum porque... eu vou garantir a vida com alguma coisa, depois vou lá e faço aquilo que eu curto por prazer mesmo. Então, é muito comum isso, a filosofia ser buscada posteriormente. E tem uma justificativa, que é uma justificativa, até o Platão fala sobre isso, né? Que o filósofo é aquele que não pode ser filósofo muito jovem, porque tu não tá maduro o suficiente. Então, tem que buscar a filosofia mais na idade madura mesmo, porque aí tu consegue entender de fato as questões filosóficas. Mas eu acho que o pessoal lá novo, com 17 anos, 18, é difícil saber o que vai fazer da vida, né? Tu não pode criar experiência, tu tem que passar pela experiência e tu tem que ir testando e ver o que faz sentido para ti enquanto projeto de vida. Eu, pessoalmente, acabei entrando nesse mundo e continuando por projeto de vida. Por me ver que, né, vivendo disso, né, eu estaria feliz, assim. Eu teria alcançado um estado de tranquilidade. Eu sigo muito o professor Clóvis lá, eu gosto muito do Clóvis. Sim. Que o pessoal, é um dos três, não tem os três tenores, é os três, sei lá, como é que chamam hoje na internet aí, dos três pensadores, sei lá, que é o Karnal, o Clóvis e o Cortella. E eu gosto muito do Clóvis, eu gosto do jeito que ele fala, assim, e ele é um professor, né? Ele disse, eu sou ensinador, assim, ele é um ensinador. E ele conta uma história de um aluno que estava preocupado quando ele não estava lá para estudar, ele estava lá para terminar aquilo e ganhar dinheiro, né? Sim. E na verdade a sociedade ela é assim, né? O cara vai trabalhar para saber como é que ele vai para ganhar dinheiro. Sim. E não, ganhar dinheiro é bom, mas não é só isso, né? E tu conseguir achar um lugar em que tu ganha dinheiro fazendo o que tu gosta, tu não tá trabalhando mesmo. Isso é uma realidade. Depois de muitos anos tu descobre isso. Tu acha o caminho de fazer a coisa que tu tá gostando. Tu acorda de manhã, cara, a vida é boa, né? Exato. E me parece que tu seguiu por esse caminho desde o início. Novo ainda. 11 anos seminarista, como assim? Entrei pro seminário, queria ser padre. Desisti depois, mas aí continuei na filosofia. Desisti para continuar na filosofia. É mesmo? Tu morava onde aqui? Como é que é? Como é que o cara... Hoje eu não conheço ninguém que disse, vou ser seminarista. Mas eu até ia falar disso, porque, na verdade, assim, quando eu cheguei ali no curso, que eu encontrei... Eu tenho um monte de amigos seminaristas ali no curso. É mesmo? Sim, muitos. Porque há uma questão de igreja. É que como a igreja... Aí tem a questão da teologia, né? Sim. Eles estudam lá uma parte, enfim. Aí eles têm que ter, né, uma formação também. Então eles acabam fazendo 1 ano ou 2 de filosofia. É um curso uns mesmo. Concluem todo, né? Mas os diocesanos. E ao mesmo tempo eles vão com essa carreira, vamos colocar assim, ali dentro do seminário lá. Então, tem colegas hoje que estão em Porto Alegre, eles têm, tu deve saber disso, né? Eles passam por umas outras fases lá dentro também do seminário. Então é bem, bem comum. Eu também fui aprender isso convivendo com eles lá no Mas tu, 11 curso. anos, como é que foi? Chegou um dia e disse, amanhã eu vou pegar minha mala, vou pro seminário ali, vou pedir pro padre para onde é que eu vou. Como é que é esse negócio aí, tio? É aquilo de criança, né? Tu vai tendo referências. E eu tive uma referência de um padre, um missionário que passava lá em casa. Eu sou do interior, sou de Coronel Pilar. Do interior de Coronel Pilar.
Onde é Coronel Pilar? Coronel Pilar era Garibaldi na época. Então, o Coronel Pilar é Esse município. interior de Garibaldi e tu era do interior de Coronel Pilar. É, o pessoal daí entender. tô no município, tem 2.000 habitantes e eu sou do interior, né? É. Exato. E aí tinha algumas referências e tem a família bem católica. Então, tu vai pegando algumas referências e tu vai formando algumas ideias, né? Mesmo criança. Eu pensei, não, eu vou ser padre, né? Eu tinha a opção de continuar trabalhando lá com os meus pais, né? Numa madeireira. Eu acho que eu vou ser padre, né? Aí os padres, o padre da paróquia ficou sabendo, foi lá, convidou, fui conhecer o seminário, gostei da ideia. E já tinha um gosto pelos estudos na época, né? E aí eu fui pro seminário e tinha todo um cenário de estudos. Claro, tem pilares lá, tem a oração, tem estudo. E tinha uma biblioteca imensa, então eu percebi, nossa, então acho que aqui eu consigo encaixar, né? Tanto a minha vocação intelectual, que era aquele gosto pelo estudo, que eu nem sabia direito na época, mas já estava lá surgindo, porque eu gostava muito de ler, de escrever e tal. E também porque eu pensava em ser padre quando entrei. Eu desisti no 5º ano de seminário. Com quantos anos? 20 anos. E aí daí eu decidi pela filosofia, eu decidi, não, algo que como eu te falei, né? Que eu sempre curti, algo que, enquanto projeto de vida, pensava muito naquilo, né? O que eu vou fazer para ser feliz, afinal de contas? Eu não pensava em dinheiro. Nunca pensei assim, tipo, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ficar rico. Mas o meu sonho na época era ter uma biblioteca em casa. Então, claro, referências que eu tinha na época, de amigos, né? De professores do seminário. E acabei ingressando pela filosofia, daí eu segui o caminho, né? Daí eu fiz mestrado, doutorado. Aí entrei como professor. E até hoje vivo disso. Ó, uma ideia pro corte aqui já, né? Tá aí, ó. O que eu vou fazer para ser feliz? Isso aí. Eu acho que é isso aí, né? Um cara que foca em não, como eu vou fazer para ganhar dinheiro. Exato. Então, cara, é ser feliz. Se tu, para ser feliz, acha que tem que ter dinheiro, então tu busca alguma coisa que tem dinheiro. Mas vive para ser feliz. O que tu gosta de fazer? E aí, assim, só para ampliar um pouco a questão do entendimento também da filosofia, por exemplo, né? O Aristóteles tem lá os escritos dele, longos, inclusive, tratando sobre a felicidade. O que é a felicidade? E aí ele começa, né? Daí na filosofia, vai fazer o quê? Vamos tentar buscar lá do início o que é. Ah, não, felicidade é tá tomando cerveja. Bom, mas isso só quer dizer que é felicidade? Cerveja é isso, aquilo. Não, mas não é. Porque tem gente que gosta de comer carne. Então, se tem um que gosta disso, não. Então, a felicidade não pode ser isso. E aí tu começa a estudar ponto a ponto, né? E vai dividindo aquilo até tentar entender o que é essa felicidade. Ele tem uma conclusão lá da política, né? Sim. Que a política seria. Mas ele demora para chegar naquilo. E isso é um pouco da filosofia, né? Tentar... Não se contenta só com... Não, a felicidade é o que... eu acho que é isso, ponto, acabou. Não, ela vai buscar. Isso é legal. Eu ia te fazer um questionamento também. Essa questão do que a gente fala, dos 20%, né? Que movem, enfim. Quando eu entrei ali na filosofia, eu cheguei o meu estranhamento inicial foi o seguinte, não, mas como 5 colegas na sala? Como 3? Porque eu vinha do direito com 60, 40, 50. Formatura, a minha tinha 106. E eu via que pouca gente, né? E aí eu já cheguei no DA lá, né? Enfim, metendo lá e dizendo, eu disse, mas tem que ter alguma coisa pra gente fazer pra trazer gente pra cá. Porque é importante, não pode ter 5 pessoas aqui estudando né, e tentando... E aí, conheci o teu perfil ali, assim, passou lá o cara de jaquetinha jeans. Eu tinha uma jaquetinha jeans que eles brincam comigo até hoje na faculdade, uma jaquetinha jeans. E aí eu vi aquilo e eu disse... E daí eu conheci daí a tua página lá, enfim, né? E eu disse, pô, olha só que legal isso, né? Por que tu é os 20%? Tu tá levando a filosofia de um jeito um pouco mais leve, né? Pra tanta gente. Ele... vende cursos, tem todo... O capitalismo também tem uma... gravar isso aqui, a agenda dele é pior que a do Van Hatten. Então, olha só, olha que legal que um professor de filosofia, ele consegue levar a filosofia para tanta gente e talvez despertar o interesse. Então, olha que contribuição para a filosofia, né? Sim. Porque não é normal, né? Os professores, eles às vezes são meio encastelados, assim, meio de ficar na sala. Válido, obviamente, né? Muito importante, talvez o mais importante. Mas também dá para fazer né? Essa luta. Esses 20%. Exato. Essa parte da divulgação, né? Do filosofar. Da filosofia do filosofar.
Que é super difícil, porque dependendo do assunto que tu vai abordar, a filosofia é muito abrangente. Tu pode discutir qualquer assunto com ela. Então, quando tu vai divulgar a filosofia, tu tem que tomar muito cuidado o que tu vai falar, né? Que assunto tu vai abordar. E um dos temas, assim, que mais são bem recebidos é justamente a questão da vida. É a filosofia da vida. Por quê? Porque é um assunto que interessa a todos. Eu posso... Há muitos assuntos específicos. Eu posso discutir a questão da filosofia do direito, da filosofia política. Mas quando eu trato da vida, todo mundo se interessa, né? Que é o bem viver, que é a questão da felicidade, que é a questão... tu falou do Aristóteles, da eudaimonia, né? Que é a felicidade para os gregos. Então, há muitos assuntos na filosofia que são de interesse de todos e simplesmente as pessoas desconhecem isso. Por isso que há poucas pessoas que têm interesse por filosofia. Porque se elas soubessem o leque gigantesco que ela propõe, que a filosofia propõe, tu se encontra de alguma forma lá dentro, né? Tu pode assistir uma aula de, sei lá, contratualismo, né? Moderno. Mas eu não gosto de assuntos de justnaturalismo, de política. Pô, mas tu gosta de arte, então tu pode estudar filosofia da arte? Mas o que te interessa? Eu gosto muito de religião, de Deus, ou só de Deus, não de religião necessariamente. Então, filosofia metafísica, que trata das questões também sobre Deus, ou filosofia da religião. Então, é sim possível, independente da área que for, do interesse que tiver, se encontrar na filosofia e conseguir encontrar textos, encontrar pensadores que tratam daquele assunto, filosoficamente, que é diferente da ciência, né? Que a abordagem é diferente. O Scruton fala muito sobre a beleza, que foi o mais importante, mais famoso dele, mas ele tem muito de religião naquilo tudo, né? Sim. De que a beleza é a prova de que Deus existe e tal, mais ou menos por aí. E eu gosto muito disso dele, porque eu acho que moderno aí foi o cara que eu vi também muito legal, assim. Sim. Mas aquela coisa, eu não estudo a fundo, que nem vocês, não tenho uma sequência de estudo, então eu vou vendo coisas soltas, né, que me agradam e eu gosto. E agora eu tô falando, me lembrou muito do Scruton falando bem por aí. O aluno, né, que é o meu caso aqui, a gente se empolga, né? Tu abraçou a causa, né? Abraça lá aquele negócio e tal, e claro, daí tu sai, porque é natural, né? Como qualquer assunto novo que tu gosta de falar, né? Gosta de falar, dividir com os amigos, enfim. E eu acho que eu depois que entrei na filosofia, fiquei um pouco mais chato do que eu era, né? Sempre fui chato. E aí, mas eu percebo, assim, uma mudança. Eu ouvi uma frase de algum professor sobre o dar um passo atrás. E tu falou aqui agora no começo, né? Uma hora tu disse assim, não, peraí, vamos ver, vou dar um passo atrás aqui. E é mais ou menos isso que eu vejo, assim, lá na filosofia. Então, tu faz uma afirmação aqui e eu já não consigo mais ouvir aquilo sem dar um passo atrás. E dar um passo atrás é voltar para ver de novo ou dar um passo atrás para olhar melhor? Para olhar melhor. Né? Aqui, até eu gosto dessa definição, né? Talvez fui eu, né? Porque eu gosto de... É possível. Mas aí eu gosto de usar isso para mostrar a diferença de filosofia e ciência. Então, a ciência, por exemplo, a física, a medicina, ela vai estudar o objeto dela. Vai estudar lá o objeto e tal. O que o filósofo faz? O filósofo é aquele que vai pensar a melhor maneira de pensar aquilo. É o pensar sobre a melhor maneira de pensar. Por isso ele dá um passo para trás. E ele olha para ver se não há outra forma de pensar aquele debate. Então o filósofo não é o cientista, né? Mas é aquele que pode ajudar o cientista. É aquele que pode ajudar o religioso. É aquele que pode ajudar qualquer um. Porque é aquele que propõe esse passo para trás para ter uma visão mais abrangente. E tem uma outra questão também, uma das que eu aprendi ali, enfim, que eu acho interessante, que é o fato das ciências, por exemplo, de a gente observar o período que a gente está vivendo aqui, né? Então, lá no início, tudo... Bom, tinha lá os filósofos, veio a filosofia. Daí alguém gostava muito de física, né? Uhum. E estudava física lá, enfim. E a física foi ganhando um negócio e ela desgrudou, né? E foi ter uma vida. E aí um tempo, e tu sabe qual é os tempos... Ele sabe os tempos todos, eu gosto de ouvir. A aula dele é excelente. E aí vai lá um pouquinho, daqui a pouco vem um negócio que vem a medicina, né? Sim. E sai, vem biologia e sai daqui e vai. E a psicologia, que a gente fica pensando assim, não, agora há pouco ela vem e sai também de uma parte. E assim vai com as outras, a matemática, e vai saindo, e a filosofia vai ficando. Então, por que a filosofia está ficando, né? Porque ela continua estudando essa forma de eles... Mas ainda vão sair muitas outras coisas. A linguagem, por exemplo, né? Sim. É bem recente, né? Eu acho.
uma filosofia da linguagem, quer dizer, começa a sair e ter uma vida própria. Então isso eu acho muito, muito legal, né? O meu filho, ele estuda no Carmo, colégio aqui, logo que ele chegou no Carmo, que ele saiu de do outro colégio que existia, que era o Mutirão, acho que era, Mutirão, e ele chega do Carmo e o primeiro ano eu perguntei para ele, acho que ele foi para a 6ª série, ou 5ª, e eu pedi qual é a matéria que tu mais gosta, né? Ele vai muito bem em matemática, tal. E ele disse filosofia. Deu choque. Mas por que filosofia? Ele, muito bom, tal. E aí ele começou a ler muito, né? Nessa época. E ele gosta de ler. Agora ele tá mais vagabundo, mas ele gosta de ler. E eu acho que a influência do professor foi muito forte. Não, com certeza. O professor achou um ponto, um tom que fisgou ele, entendeu? Sim. E que fisgou vários da turma. E eu nunca tinha visto uma turma inteira. E aí eu fui conversar com os amigos, assim. Vários adoravam filosofia. E aí eu me lembrei, quando eu fiz Direito, eu saí da escola, saí da faculdade e fui fazer a escola do Ministério Público. E aí uma das matérias propedêuticas lá, fui fazer a filosofia. Daí eu disse, vou fazer filosofia, né? Vou ter que fazer essa... E foi a que eu mais gostei também na escola do Ministério Público. Minha professora era muito boa. Eu me lembro que ela disse, não vou vir aqui fazer vocês decorar, ler nada, eu vou fazer o seguinte. Ela era um formuláriozinho que tu tinha que falar sobre 3 temas que ela achava polêmicos. E era pena de morte... eutanásia e aborto. E aí tu tinha que te posicionar sobre qual era a tua posição. E aí depois ela dividiu em grupos, ela sorteou, e aí tu tinha que fazer um júri sobre aquele tema, discutindo com ele, mas tu não tinha que defender o teu ponto de vista. Tu tinha que defender o ponto de vista contrário ao teu. Então eu era tipo, sou contra o aborto, eu tenho que defender o aborto. E ele que era a favor do aborto tinha que ser contra o aborto. E tinha que ser um debate, e o debate era votado pelos alunos e tal. Cara, foi um troço, assim, eu me lembro que a gente ia pra aula, tu ia sangue no olho, assim, tem ganhado do cara hoje. E era muito bom, cara. Os debates eram sensacionais, assim, e eu saí e disse, cara, hoje eu fui pra um lugar, eu aprendi, tu sai com uma sensação, assim, leve, e eu acho que a filosofia, ela tinha que estar mais presente na escola, cara. Então, eu puxar as duas falas, né? Porque tu diz que vai se separando, né? E é justamente isso, porque quando surge a ideia do logos grego, que é pensar racionalmente, né? Que se opõe ao mito. E aí tem toda uma leitura, se opõe, se dá uma continuidade, há várias leituras do mito pro logos, como acontece isso. Mas quando surge essa forma de pensar filosoficamente, que é o logos grego, e perdura por séculos, e a partir do período moderno, né, da Revolução Científica, começam a surgir as ciências particulares. Essas ciências particulares, a física, a química, depois lá na frente a psicologia e todas as outras, elas se separam da filosofia, mas elas mantêm a essência que é filosófica, que é pensar racionalmente via argumentos sobre os assuntos. O que difere é a abordagem. Então, o que difere a psicologia da filosofia, a medicina da filosofia? É a abordagem, né? A abordagem científica ou a abordagem filosófica. E aí, tu diz por que a filosofia não está mais presente nas escolas, porque ela não se torna mais agradável nesse sentido. Bom, primeiro é a forma como ela é trabalhada, né? E isso não só para filosofia, mas para qualquer outra matéria, dependendo a forma como ela é apresentada para alguém que não conhece, ou tu se aproxima ou tu se afasta. E eu diria que não só a filosofia, mas qualquer matéria. Eu posso, sei lá, não gostar de matemática, mas talvez porque eu não entendi o valor do conhecimento matemático. E a filosofia também. Então, toda forma de conhecimento... E aqui nós separamos em caixinhas, né? A filosofia, a física, o direito. Mas se nós pensarmos, não de forma separada, mas de forma, sei lá, um grande quebra-cabeça, né? E o quebra-cabeça é o conhecimento. E cada peça é uma abordagem, um tipo de debate, mas não separado, né? Como a gente vai isolando os saberes. Mas pensar tudo num conjunto, qualquer assunto fascina. Seja matemática pura, filosofia, seja direito aplicado ou medicina, qualquer assunto fascina. Então, é a forma como nós acessamos esse conhecimento. E, claro, como nós acessamos na sala de aula é por meio de professores. Então, o papel do professor é muito importante para conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma com que o aluno não se afaste, mas se aproxime. Então, talvez o papel central do professor é mostrar esse contato. Não tanto hoje, né, com a internet, com tudo que existe, só passar conteúdo. Porque isso o aluno consegue hoje. Mas é mostrar o porquê é importante o aluno buscar esse tipo de conteúdo. Então, mostrar a importância daquele saber. Isso aconteceu contigo, né? Isso acontece com teu filho, quando ele gosta de filosofia. E a filosofia diz respeito a todos.
Filosofar é pensar filosoficamente sobre qualquer assunto. Então, não tem o porquê não gostar de filosofia. Por que muitas pessoas não gostam? Ah, não, porque é um assunto chato e não entendi nada. Esse assunto estão viajando. Mas por quê? Porque talvez tu entrou já num assunto muito espinhoso lá da metafísica, sei lá, do Aristóteles, do Hegel, e óbvio que vai ser difícil. Assim como se eu entrar de cara numa física teórica muito rebuscada, eu não vou entender. Eu vou pensar, não, mas isso aí é chato, não quero saber. Então é mostrar, né, o porquê aquilo é de fato importante e ter esse contato inicial que te aproxima e não te afasta. Então esse é o grande papel. E como é hoje? Hoje, eu não sei, por exemplo, eu estou falando de uma escola particular, né? Uhum. Que tinha lá, eu nem sei se ele ainda continua tendo filosofia, já agora no ensino médio. Mas como é isso no setor público? Tem filosofia na grade curricular? Eu não sei como é que é. Agora. Tem uma discussão agora, inclusive vai ser objeto da próxima semana acadêmica, enfim, uma das discussões lá vai ser essa. Olha só como está presente a filosofia, por exemplo, né? Tem toda uma discussão sobre a questão do ensino médio, né? O que se percebe, assim, é uma diminuição desse espaço da filosofia nisso. Inclusive, o último concurso público aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, não teve previsão de vaga para professor de filosofia. O que acontece? Bom, é isso que a gente quer. O que o mundo moderno está dizendo? O mundo moderno quer um empregado para uma empresa, ou ele quer né? Pode ser, não sei, tá. É o que a gente olha por aí. Então, talvez seja uma exigência de mercado e etc. Mas será que a gente também não tem uma exigência de que tenham pessoas que estejam fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo? Né? Aprendendo. Tu sai um pouquinho com um raciocínio um pouco diferente sobre o que é filosofia. Sim. Daqui a pouco, outro dia, tu te interessa um pouco mais. Então, tem toda essa discussão, né? Ela é uma discussão que ela está aqui hoje. Lembrando que é pensar, né? Lembrando que o Sócrates morreu justamente por resolver pensar um pouco, né? Uhum. E expor. Então, sim, que mundo a gente, né? O pai da filosofia, né? Considerado, ele morreu porque foi teimoso, né? Ele ficou firme na ideia dele. E aí vem todo o debate, até mesmo lá com Sócrates ou em qualquer outra época, né? Até que ponto a gente tem que abrir mão das nossas ideias. Mas aí voltamos pro papel da filosofia. O papel da filosofia não é simplesmente tu sair de uma aula conhecendo lá as categorias aristotélicas, né? Mas é tu sair com um olhar diferente, tu sair pensando diferente, né? Opa, calma aí. Tu pode até usar várias metáforas aqui. Há muitas definições, há muitas metáforas que a gente pode usar. Mas eu gosto dessa, de dar um passo para trás, que também a gente pode pensar ela... ultimamente, eu estou usando também a metáfora do subir na montanha, né? Que é, calma aí, tu tá aqui, né? Olhando para os problemas. Eles estão próximos. Mas quando tu se afasta, tu consegue ter esse olhar distante, né? Então, quando tu sobe na montanha, tu consegue ver as coisas distante. E isso te dá uma perspectiva diferente. Deste copo, se eu tô lá em cima, é diferente a perspectiva. E a filosofia tem esse papel, essa importância. Porque há muitos saberes aí que discutem muitos assuntos. Então, a filosofia está morta, ela não tem mais espaço? Não, ela continua tendo espaço. Mesmo as ciências ocupando os seus lugares, porque se tu voltar lá antes, né, da Revolução Científica, era a filosofia. E tinha matemática lá, que estava lá com os gregos. O resto era tudo filosofia. Aí há o surgimento das ciências particulares. Aí tu pensa, então a filosofia perdeu espaço. Então ela não tem mais importância. Não, ela continua sendo importante. E o papel dela hoje, um dos papéis, é justamente ter essa interdisciplinaridade entre os saberes. Propor essa interdisciplinaridade. Agora eu vou pedir para te mostrar, assim, rapidamente, porque eu lembrei agora, assim, da filosofia, né? Uhum. Para esclarecer, por exemplo... Tu já ouviu aquela frase do Nietzsche lá, né? Que Deus está morto? Sim. Isso corre a internet, todo mundo vê Deus está morto e tal, e ele tem uma antipatia lá de algumas pessoas e olham por isso. O que ele quis dizer? Sim. Das famosas frases que marcam, né? O Deus está morto do Nietzsche nada mais é do que a morte da metafísica, né? Não é... Quando ele está falando do Deus... O que é metafísica? Então... O cara que está assistindo nós vai pensar assim... Calma aí, né? Mas... Filosofia é chata. Porque usou o termo, né? Mas olha só, é bem simples. Quando a filosofia surge... Eu tenho que ir lá para trás para explicar isso. Quando a filosofia surge, ela tem um período lá pré-socrático, os primeiros pensadores, mas aí tem aquelas figuras bem importantes, o Sócrates, o Platão,
E o que o Sócrates e Platão fazem? Eles dizem que, opa, existe esse mundo, mas existe um outro mundo também, né? Que é o mundo das ideias do Platão. Isso é metafísica para Platão. É quando tu pensa que além deste mundo há um outro mundo. Depois o cristianismo vai pegar isso e vai falar que é o céu. Então, pode entender a metafísica dessa forma. Aí o Nietzsche está olhando para isso tudo. Daí acontece... É o palpável e o que não é palpável. Daí pro cristianismo é, sei lá, onde a alma vai. Tá. Que seria o céu. Pro Platão, ele falava de mundos, de 2 mundos. O mundo sensível, esse palpável, e o mundo das ideias, que não é a ideia subjetiva, mas é o mundo apenas conceitual. Né? Platão, né? Séculos depois do cristianismo, 2 mundos. Este mundo e o mundo onde nossa alma vai. Aí o Nietzsche olha para isso e diz, pô, mas esses aí são nihilistas, né? O nihilista é aquele que nega, que defende o nada. E o que é nihilista que o Nietzsche está falando aqui? Tanto o Platão como o cristianismo são nihilistas porque eles estão negando algo. Eles estão falando que algo é nada e o resto é tudo. Que para o Platão é o mundo sensível, esse mundo é nada. O mundo das ideias é tudo. E para o cristianismo o céu é tudo e esse mundo é nada. Porque o que importa é depois. O Nietzsche diz, isso aí é nihilismo, né? Que está negando alguma coisa. No período moderno acontece o quê? As ciências, que é o que tu mencionas. Né? Daí as ciências vêm, surgem. Então, quando surgem as ciências, é meio que uma ruptura também com aquela ideia, a ideia do cristianismo lá atrás. Porque com o surgimento da ciência, surge uma outra forma de niilismo, segundo Nietzsche. Isso quem fala é o Deleuze, classificando os niilismos do Nietzsche, que é uma forma de reação ao cristianismo. Por quê? Porque agora a verdade tem que ser buscada neste mundo mesmo, que a ciência faz isso. Então aí vem a frase Deus está morto, do Nietzsche. O que significa essa frase, agora explicando melhor? Significa a morte do Deus do cristianismo, mas que é o Deus platônico. Porque para Platão existe uma ideia que é o sumo bem, né? Que é perfeita, que é a base de tudo e que todo mundo busca ela. Aí no cristianismo isso se torna o céu, né? A ideia cristã. E o Nietzsche vem e diz, não, esse tipo de Deus que fala de um transcendente, que fala de um além, isso não existe mais. Então, quando o Nietzsche está falando que Deus está morto, ele está falando que tudo aquilo que falaram até agora de um outro mundo é uma mentira. É um mal entendido. Então, não é Deus o Deus do cristianismo, enfim, mas é a ideia que ele está atacando. De que tem outra... Porque para ele existe uma única realidade, que é essa. Tudo que se fala de uma outra realidade, na verdade, é uma mentira, um mal entendido. Então ele usa essa frase que é muito chamativa e tal. Claro que eles têm algumas frases que eles acabam usando de propósito para mostrar que a realidade é essa e é o que temos e ponto final. É marketing também. Tem o marketing também. O Deus está morto. Eu poderia falar, né? O Deus do cristianismo, que é o platonismo. Não. Deus está morto. Mas olha só, aí tem um viés. Eu sou o cara que enxergo muito do que tu fala aqui, vou pensando das coisas que tu está falando, por um viés um pouco mais político da coisa. Sim. Me parece assim, quando tu diz a filosofia é ensinar a pensar, né? Basicamente assim, a pessoa começar a se questionar. Uma sociedade que se questiona é uma sociedade que começa a se construir melhor e ela consegue olhar. É uma sociedade que não tem tanta fake news, é uma sociedade que não tem, que não cai em qualquer mentira, é uma sociedade que vai acabar evoluindo. Sim. E quando ela evolui a política, evolui os costumes, a relação das pessoas. Então, então me parece que além de ganhar dinheiro e além de criar condições para que todo mundo evolua e tenha um progresso econômico, eu acho que a sociedade brasileira ela tem também um déficit aqui de fazer pensar. Isso talvez seja resultado de períodos totalitários que não tinham interesse que ninguém pensasse. E me parece que a gente está entrando num caminho de novo de não pensar. Sim. Né? E populista, né? Que quanto menos pensar e mais pegar a comida, pegar esse dinheiro e votar em mim, está resolvido. Me parece que como sociedade civil uma boa reação, e aí eu como liberal olho assim, eu vou reagir contra o que está aí. Uhum. E uma boa reação é incentivar a filosofia. Sim. É a gente apostar na filosofia, na escola. Né? Então, governos liberais coloquem filosofia na escola, governos liberais têm que colocar filosofia na escola. E tem uma outra questão que eu sempre falo lá, que é o seguinte, né? Que eu disse pra ti uma vez, logo que eu escolhi cursar também. Eu tenho um pensamento liberal mal formado. Eu quero ir lá para aprender um pouco mais sobre ele e também sobre os demais, enfim. Quando as pessoas falam do Marx, por exemplo, e eu faço piada com ele ali no Instagram, no coisa.
Mas ele tem uma obra. Sim. E eu vou ter que estudar, e eu vou ter que ler, eu vou ter que aprender. Porque a minha formação, ela tem que ser de tudo, né? Então, talvez eu sinta lá uma simpatia maior lá por alguns e uma antipatia por ele, por exemplo. Mas eu não posso deixar de... Ele tem que fazer parte disso. Então, quando eu diz, tu vai lá para a filosofia no meio daquele monte de comunista, eu disse, tá tudo certo, é isso mesmo. Até porque, como eu disse, né? A filosofia é o todo, né? Então... É qualquer posição. Como é que tu né? vai falar mal de alguém que tu não conhece? Tem que Mas isso, né? Tem que conhecer o cara pra falar mal. Tu não conhece o cara. Não, aquele cara lá não presta. Tu conhece ele? Não, mas ele não presta. Esse é ele pra dizer que ele não presta. Tá, e daqui a pouco eu apareço aqui elogiando ele aí. Mas aí dá mais razão pra quem gosta do cara, né? Mas eu acho que é por aí. Tu tem que conhecer. É a questão do... Não é esconder ou evitar, né? É a questão... E, aliás, eu acho que é o tema atual. Eu acho que é a sociedade que discute muito. É a questão dessa liberdade de expressão. E esse projeto que vem de censura, de alguém limitar ou não limitar. Quando fala a favor é bom, quando fala contra eu não gosto, e aí eu limito. E a gente precisa discutir isso. Quando a gente limita a discussão, a gente não... Limita a filosofia. Limita a filosofia. Limitaram Sócrates. E aí a filosofia é buscar a verdade também. Exato. Então, quando a gente limita a discussão, a gente limita a busca pela verdade. A gente empurra uma verdade. E aí tu, filosoficamente, tu já faz o quê, né? Porque é ensinar a pensar, mas isso qualquer saber ensina a pensar, né? Qualquer saber pensa, né? Mas daí tu pensa pela filosofia, filosoficamente, o que é? É cavando, é ir aos fundamentos. Então, quando tu fala, ensinar a pensar buscando a verdade, o que o filósofo faz? Mas o que é a verdade? Daí vai cavar o sentido pra buscar a verdade. Para falar da verdade, primeiro tu tem que entender o que é a verdade, para depois chegar à verdade. Exato. O próprio pensar, né? Sim. Vou ensinar a pensar, mas o que é o pensar? O que é o conhecimento? Daí faz filosofia. Ou seja, quanto mais livre, mais aberto, melhor. Exato. É isso. Mais espaço. Eu tenho defendido isso bastante lá dentro do curso. Tenho defendido mais muito espaço isso. De debate. E questionado, colocado um contraponto e tudo, porque eu acho que é importante. Eu pedi na semana acadêmica eu disse, com o nosso coordenador lá, enfim, né? E eu disse assim, e no DA, e eu disse assim, porque, que concorda com o que a gente pensa que tá tudo certo. Por que a gente não traz alguém que discorda? Mas alguém com base, né? Com argumentos. Por quê? Porque a gente tem que ouvir todo mundo. Porque se for para trazer alguém... Esse é o ponto central. E aí, qual é? Contraposição de argumentos. Contraposição de argumentos. Porque tu pode ter um argumento que é forte, bom, mas se tiver só um lado, não há diálogo. A própria dialética é isso. É essa contraposição de argumentos. Então, o choque de ideias é central para a filosofia. Sem choque de ideias, a filosofia tá... Aí sim, eu defendo que ela tá morta. Né? Que daí não tem mais espaço, porque só existe um tipo de filosofia. A filosofia, né? Em regimes totalitários, a filosofia não desaparece. Primeira disciplina cortada em qualquer regime totalitário. Que é justamente o que propõe. Tira a filosofia e põe moral e cívica lá. Por exemplo. É bacana. Bom, mas nós vamos chegando aqui, né, pro tempo final, passou rápido. E, assim, a filosofia, ela tem isso, né? Uma hora não é nada, né? Uma hora é nada. E muita coisa que eu escutei aqui do Matheus, agora eu já escutei lá no curso. E eu acho, e isso que tu vai associando as coisas, e agora esses temas, eles são mais familiares, e isso é o legal da filosofia. E aí, tu vai mudando, e ele falou aqui, daí já muda de novo, e isso é o legal da filosofia, né? Vai se transformando junto. Vai se transformando junto. Então, aquela leitura que tu faz, às vezes, na primeira vez, tu diz, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Na segunda... É um processo, né? Terceira, e aquilo, e vai abrindo, e vai arejando, e é tão legal, né? E aí vai fazendo, vai lendo, vai indo, vai. Aí quando começa a conversar com os amigos, ninguém mais entende o que tu tá falando. Aí começa a piada do cara que não faz TCC, ele faz THC no final do curso. Isso ficou fácil de resolver. Porque quando eu tô lá e tá ficando chato, eles falam alguma coisa e eu percebo, né? Daí eu faço uma pergunta e deixo ela e acaba. Puxa de volta. Puxa de volta. Mas, assim, enfim, a gente tá encerrando, deu nosso tempo aí. E é que eu sou fã do Matheus, da filosofia, né? E do professor Matheus ali também, ele sabe disso lá. Eu gosto muito, muito das aulas dele. E os alunos, eu vou
mencionam ele sempre como um grande professor, gostam muito das aulas dele, muito bom. Fala uma linguagem que... Já pensou em te candidatar? Viu? Viu? Não, Viu? O Matheus fala uma linguagem que nós jovens gostamos, viu? Então faz tu encerramento aí hoje com... Eu já fiz a primeira pergunta, já pensou em te candidatar? Não, daí disse que não. Não. Deixa, na verdade, Matheus, eu acho que realmente foi um dos episódios que passou voando mesmo. Tinha um monte de coisa para falar aqui. Sim. Acho que a gente conversou legal, assim, porque daí fica um tema mais solto, a gente começa a conversar, é muito legal, eu gosto muito de... E vamos falar um pouco sobre coisa que é importante agora no final, né? Tu te despedir e tal, e fala o teu perfil do Instagram, onde é que o cara procura, vamos ganhar um din-din lá, vender curso. Eu não quero ser colega do Ayrton na faculdade. Eu não quero lá estudar pro DA, não quero voltar a ter que ir pra UX, pra FSG, onde for. Eu quero começar a estudar um pouco disso, né? Quero começar a entender e alguém me diga para onde eu começo. Pô, e aí, qual é o teu perfil? Aqui, ó. Aquela câmera lá. Aquela câmera. Aqui, então, há duas opções, né? A primeira opção, que é a faculdade, que é a UX, né? Onde eu dou aula. E lá tem graduação, tem mestrado, tem doutorado. Na graduação tem licenciatura, tem bacharelado. Então, essa é uma opção universitária, né? Que, com certeza, vale muito a pena. E a segunda opção que eu ofereço, que são os meus cursos, é só me acompanhar no perfil no Instagram, Matheus Salvadori, e também no YouTube, com o meu nome, Matheus Salvadori. E hoje eu tenho 4 cursos. Eu tenho um curso da História da Filosofia, chamado Filosofia 360 Graus. Eu tenho um curso de produção de textos filosóficos, que é mais acadêmico. Um terceiro curso, que é um clube de leitura filosófica, onde eu pego obras filosóficas e comento parágrafo a parágrafo com os alunos que me acompanham. E agora eu lancei um 4º curso chamado Filosofia do Direito, que também é mais voltado para essa área específica da questão filosófica sobre o direito. Então, esses são os meus cursos hoje. E só me acompanhar nas redes sociais, Instagram e YouTube, que vocês ficam sabendo de todas as novidades. É isso aí, pessoal. Muito bom episódio. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aí. Muito bom. Obrigado. Até a próxima.